Queria começar como poucas vezes começo aqui essa reflexão, convidando você de novo a fechar os olhos por um instante. Obrigado, Jesus. Obrigado porque é muito bom saber que diante de tantas fraquezas e tantas dúvidas e inseguranças, a gente confia naquele que mudou a história. Fala com a gente agora. Ajuda a gente a entender o seu recado para a gente aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor e cuidado para com a gente. Fala aos nossos corações, à nossa mente. No teu nome, Jesus, eu peço a tua presença durante todo esse momento aqui. Amém. Sejam bem-vindos ao Movimento Radiação. Se é a sua primeira vez aqui, é um privilégio ter você aqui com a gente. Nós estamos chegando ao final da série Um Novo Olhar sobre a Igreja. Eu sou o Júnior, pastor aqui do Movimento Radiação, e a gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Tem dois momentos marcantes no nosso século. Um a gente está vivendo, a gente está fazendo história. Não sei se você está percebendo isso, mas nós estamos fazendo história. Gostando ou não, nós estamos vivendo a pandemia, e essa pandemia vai entrar, já entrou para a história, e a gente vai falar muito delas. Os nossos filhos, nossos garotos aí de 6 meses, 1 ano, 2, 5, 9, essa galera que está tendo consciência, principalmente desses dias dentro de casa, isso com certeza vai afetar muito da forma como eles pensam a vida. Já dizem alguns que é provável que isso trará um efeito positivo. A geração Z, aliás, parece que entrou uma briga entre a Z e a Y essa semana, não sei porquê, né? Cringe pra cá, né? O Z e a Y decidiram brigar, não sei porquê, acho que estava sem nada acontecendo, vamos arrumar uma briga. E arrumaram uma briga entre a geração Y e a geração Z. Mas a Z é a geração nativa digital, aquela geração que dizem os especialistas que tem mais facilidade para namorar virtualmente do que presencialmente, tem muita dificuldade da relação presencial. E os nossos filhos, essa garotada que está ali no Radiação Kids, alguns estudiosos já vêm dizendo que eles serão mais propensos ao presencial por conta dessa prisão que se tornou esse virtual aqui. O outro momento que a gente precisa reconhecer no século XX, que abre praticamente o século XX, é o 11 de setembro de 2000. Presta meu celular, por favor. 11 de setembro de 2001, no dia das Torres Gêmeas, no dia em que houve o atentado nos Estados Unidos. Eu não sei onde você estava, eu não sei o que você estava fazendo nesse dia. Eu lembro claramente que eu estava diante do meu computador, na agência de propaganda que eu trabalhava, e eu não acreditei, assim, eu não estava entendendo o que eu estava vendo, até que um cliente me ligou e falou: você está vendo o que está acontecendo? Eu falei: o quê? Você viu as notícias na internet? E aí eu olhei de novo, e aí eu comecei a entender esse atentado terrorista ali. Esse momento, eu chamo ele aqui hoje do dia que tentaram matar a esperança da gente, o dia que tentaram matar a nossa esperança. Muitas foram as histórias contadas do 11 de setembro de 2001, mas eu peguei meu celular aqui porque eu anotei uma que eu achei muito interessante para a gente abrir essa reflexão aqui. Um rapaz que estava dentro de um dos escritórios de uma das duas torres, ele mandou a seguinte mensagem para sua noiva: Cris, houve uma explosão. Ele não percebe que quem está lá dentro não identificou o que aconteceu. Houve uma explosão. Estamos presos em uma sala. A fumaça não para de entrar. Não sei o que acontecerá, mas eu quero que você saiba que a minha vida foi muito melhor e muito mais rica, porque você estava nela. Eu te amo. Adeus. Na matéria onde li, esse rapaz é noivo da Cris, eles não tiveram a chance de se casar, e diante do pior cenário da vida dele,
do dia em que mataram todas as esperanças dele, do dia em que mataram toda a possibilidade da sua alegria, porque ali ele viu que ele estava diante de uma situação praticamente sem saída, ele escolhe a esperança. Ele poderia ter mandado várias coisas, mas a Cris, que está fora lá das Torres Gêmeas, o que ela recebe não é uma mensagem de morte da esperança, mas é uma mensagem de esperança. Dizendo assim: Cris, eu quero que você saiba de algo, os melhores anos da minha vida, e a minha vida foi muito mais rica por causa de você. Eu te amo. É óbvio que essa mensagem causaria na Cris, primeiro, profunda incompreensão, desespero, tentando entender o que estava acontecendo. Mas essa mensagem no coração dessa mulher, em algum momento, no momento em que ela tenta recobrar o ritmo da sua própria vida, é exatamente a mensagem que, do meio das cinzas, dá a ela esperança. Porque ela sabe que o anônimo aqui, que eu não lembro o nome, o noivo dela disse, você tornou a minha vida mais rica. A vida começa, o século 21 começa com essa mensagem de desesperança, mas por outro lado de esperança. Porque esperança e desesperança é um processo cíclico. Nós temos uma série, acho que 2 séries atrás, chamada de Esperança, Encontre Razões para Prosseguir em Meio às Lágrimas, e lá a gente falou sobre alguns aspectos justamente focado nesse tempo, pensando em alguns motivações e razões para a gente não perder a esperança em meio às lágrimas e prosseguir. Então, se você quer compreender esse aspecto, eu te convido a assistir aquela série. São 3 episódios e você pode acessar no YouTube e conhecer as razões para prosseguir em meio às lágrimas. Mas aqui eu queria falar de uma forma mais ampla do conceito da esperança, nesse sentido, que esse movimento que faz importante para esse olhar para a igreja, que é a ideia da esperança como algo que a gente precisa carregar. Só que a história, ela vai mostrar para a gente que a esperança, ela é cíclica. Os ciclos são contínuos. E a gente vive num eterno ir e vir entre alegria e tristeza, entre momentos de grande esperança e momentos de grande frustração. A natureza está composta assim, e a própria natureza é um exemplo claro desse ciclo. A gente costuma dizer que não há nenhuma noite escura que não seja acompanhada de uma manhã ensolarada. Porque diante da noite mais escura, tensa, tenebrosa, no outro dia a gente geralmente acorda com a luz do sol. E aquilo renova a esperança do ser humano para uma nova caminhada. A própria ideia da rotação, a rotação gera essa ideia do ciclo de 24 horas, né? A translação, que é a Terra girando em torno do Sol, ela vai dizer para a gente que não há inverno tão tenebroso que não vem acompanhado de uma primavera. Só que esse processo é cíclico, o verão vai chegar, o outono e o inverno de novo, e depois de um dia ensolarado vai chegar de novo uma noite. Então, a natureza, ela apresenta para a gente esse ciclo contínuo de algo que é aparentemente algo que pode ser preocupante e assustador, e a possibilidade de renovar a esperança. A história, o 11 de setembro que a gente falou, ele poderia ter sido o fim da esperança do mundo. A Terceira Guerra Mundial poderia ter explodido e a gente poderia todo mundo ter morrido. Houve sim movimentos de muita vingança e ódio desde o 11 de setembro, guerra do Iraque, guerra no Afeganistão, movimentos de tentar, de muita vingança, de muito ódio, de muito rancor nos Estados Unidos, mas também houve movimentos de esperança e de renovação da vida. Essa cena aqui, na verdade, que a gente está vendo, é exatamente as luzes que foram acesas no ponto exato onde estavam as 2 torres gêmeas. E são um símbolo do renascimento, um símbolo de que no meio das trevas renasce a luz e renasce a esperança. E isso se torna um marco lá em Manhattan, em Nova York. Nós estamos vivendo a pandemia e, como disse, fizemos uma série, muita gente tem falado sobre razões
para encontrar esperança em meio a esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Algumas pessoas que não estão aqui hoje são porque alguns parentes estão com suspeita ou com teste positivo de Covid, e a gente vive esse ciclo de alegria e tristeza, de achar que agora a gente engrena numa nova realidade, mas daqui a pouco a gente tem que dar um passo atrás, e isso para a gente é muito complicado. Mas nada muda o fato de que em 2001 o mundo encontrou esperança para prosseguir, e que em 2022 e 2023 encontraremos esperança para prosseguir. Eu fui atrás da música mais ouvida do mundo em 2020, e ela se chama Blinding Lights. E eu esqueci de quem que é. Weekend. Obrigado. Não vou usar meu dote. Quer vir, Diego? Eu deixo você cantar. Blinding Lights. Ela é uma música que fala justamente, a música mais ouvida no mundo. Ela é uma música que remete ao fato de uma pessoa que tem um certo desespero por alguns motivos, se sente sozinho, mas ele se apega no fato de que tem uma pessoa que lhe dá esperança. Então, assim, a música mais ouvida no mundo em 2020, ela fala de esperança. Aí eu fui atrás do Brasil, as músicas mais ouvidas no Brasil, e qual não foi a minha decepção? Eu nunca tinha parado para tentar isso, e eu não sei se você gosta, mas eu nunca falei mal, dificilmente eu falei mal, eu não falei mal de BBB aqui esse ano, eu falo muito pouco mal da mídia, em geral, mas eu queria no mínimo fazer você refletir, a gente está num momento de reflexão aqui do Movimento Radiação, mas as 4 primeiras músicas ouvidas no Brasil, elas são o que chamam de sofrência, sertanejo sofrência. Gente, essas músicas são carregadas de falta de esperança na vida e nas pessoas. Uma é do graveto da mulher lá, a ícone da sofrência. Acho que é Marília, né? E a outra é uma dupla. É tanta dupla que eu não sei qual é. Mas é assim, ela é de um... a gente tem cantado o sertanejo. E as músicas, essas atuais, principalmente, né? Essas atuais dessa sofrência, desse sertanejo, sei lá, universitário, qual é o rótulo que a gente dá para isso agora? Essas músicas apontam para uma completa desilusão com a vida e com as pessoas. Então, assim, se você gosta, tudo bem. Mas fica atento, qual é o tipo de alimento que a gente está trazendo para dentro da nossa mente, porque é uma frustração tão grande com a traição do outro, com a vingança que vai fazer, com não sei o quê. É muita falta de esperança nas canções que o Brasil tem adotado como as primeiras ali de cima. Mas fecha parênteses. Se você continua gostando, eu não tenho problema com isso, mas só reflete um pouco sobre esse fato. Mas as 2 séries, parando de falar desse momento do Brasil, as 2 séries mais assistidas no mundo hoje, e no Brasil, na Netflix, na Netflix é o Lupin. E no geral, é WandaVision, que eu já citei WandaVision aqui da Marvel. As 2 séries são séries de esperança. As 2 séries são séries que tentam trazer esperança para as pessoas. Ou melhor, apontam um homem tentando redimir a história da sua família, no caso de Lupin, e a WandaVision tentando encontrar esperança numa história em que ela se mantém junto com o seu amado, o Visão. O ciclo é contínuo. Eu acho que o que a gente vai tentar responder hoje, para não ficar no mesmo campo da série Esperança, é que a gente, como igreja,
nós somos pessoas em movimento, que caminham juntas em direção e ao redor de Jesus, dispostas a espalhar seu amor. Falamos sobre espalhar o amor de Deus no primeiro episódio da série, falamos sobre incluir mais e mais pessoas no segundo episódio da série, falamos em ter um estilo de vida que tem Jesus como referência na semana passada, e hoje a gente vai falar sobre alimentar a esperança no presente e no futuro. Mas a pergunta que eu trago a partir desse ciclo de esperança e desesperança na história, na natureza e na cultura, a pergunta que fica é assim: quem vence no final? No final de tudo, qual é a narrativa vencedora? Qual é a narrativa que vence no final? Se eu estou dizendo que a igreja ela deve alimentar a esperança no presente e no futuro, eu estou afirmando que a igreja ela carrega a mensagem da esperança. Mas será que no final a gente é vencedor ou derrotado? Será que a gente carrega a mensagem correta? Ou será que a gente vai se frustrar no final de todas as coisas? Eu acho que essa observação vai nos ajudar a caminhar em cima desse tema, alimente a esperança no presente e no futuro. E eu quero me basear no último capítulo de Tessalonicenses, na verdade, no final do capítulo 4 até o capítulo 5, quando ele chega nesse ponto aqui, que ele vai apresentar esse alimento para uma vida cheia de esperança. E ele vai dizer assim, Paulo, escrevendo para esse pessoal aqui, que morava lá em Tessalônica, no primeiro século da era cristã, ele vai dizer assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse texto, ele tem o conteúdo do alimento da esperança, mesmo diante das situações mais difíceis. Alegrem-se sempre, orem continuamente e sejam gratos em todas as circunstâncias. Aonde começa essa narrativa? Ela começa no capítulo 4. Capítulo 4, mais ou menos ali no verso 16. E o texto, essa longa explanação de Paulo sobre a esperança, ela começa exatamente aqui. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Esse é exatamente o ponto que Paulo inicia essa explanação, e ele vai dizer assim, e ele começa com a minha pergunta. É óbvio, eu fiz a pergunta porque eu sabia onde Paulo começava. Quem vence no final? E Paulo está com um problema em Tessalônica, na cidade, porque existe um processo de tristeza profunda com as pessoas que estão morrendo. E Paulo ele vai começar a construir a partir desse verso. Se você quiser ler em casa todo o trecho, e eu queria te deixar muito à vontade, se você tiver qualquer dúvida com esse trecho todo, do 4:16 até o 5:18, eu estou à sua disposição para a gente conversar. Mas o detalhe importante a gente entender aqui é que ele está diante de uma comunidade que é cheia de esperança, só que ela está sendo invadida por profunda tristeza, porque parece que a vitória final é da morte. A morte, ele é o ponto final da vida humana. Não acho que há ninguém em sã consciência num velório que vá feliz. É bem verdade que depois de um tempo que a gente está num velório, que a gente encontra amigos e parentes de muito tempo, daqui a pouco você vê uma roda ou outra de pessoas sorrindo. Mas o sentimento prioritário nessas circunstâncias é a tristeza, é a falta. Só quem passou por isso com parentes próximos sabe exatamente o que eu estou dizendo. E aí Paulo ele vai dizer assim, olha, vocês não precisam pensar, ou melhor, a não pensar do jeito correto, a ter ignorância. Ele não está sendo grosseiro, Paulo. O que Paulo está dizendo é assim, eu não quero que vocês não compreendam quem vence no final. Eu não quero que vocês não compreendam quem vence no final. Vocês não podem se entristecer como todas as outras pessoas que não têm esperança. Paulo ele está dizendo assim, de alguma forma, que a esperança começa exatamente aonde a tristeza está.
Paulo ele marca o ponto da esperança exatamente aonde começa, aonde está a tristeza. Por isso que em 2001, no meio do sofrimento daquele cara que manda uma mensagem para sua noiva, no meio da tristeza, é ali que começa o processo da esperança para Cris. É por isso que, em meio à pandemia, a gente está achando e encontrando motivos para prosseguir, porque é no meio da tristeza que a esperança precisa iluminar o caminho. Não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. O texto não diz que a gente não pode se entristecer. O texto está dizendo assim: não se entristeçam como os demais, que não têm a percepção de que a esperança, ela não morre junto com o momento mais difícil da vida humana, mas ali mesmo ela pode renascer. É disso que fala, é essa postura que se espera daquelas pessoas em movimento ao redor e em direção a Jesus. Uma postura de compreensão que os momentos mais difíceis da vida podem ser interpretados com o olhar da esperança e não só com o olhar da dor, não só com o olhar da revolta e da decepção. Essas são coisas que com certeza elas vão acontecer. Porque não tem jeito, a gente se entristece diante das perdas e lutas e sofrimentos. Mas Paulo está dizendo assim: olha, eu não quero que vocês não compreendam a exata essência da esperança. Porque no dia em que vocês deixarem de compreender a essência da esperança, vocês se entristecerão como os demais e perderão a capacidade de esperar. E aí ele vai construindo, aí ele vai dizer por que eles devem ter esperança, ele vai trabalhar a ideia de que a morte não é a palavra final para o ser humano, e ele vai trabalhar essa ideia de que a morte não é a palavra final para o ser humano por causa de Jesus Cristo. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão poderoso esse nome é, o nome de Jesus, porque ele venceu a morte, ele é a garantia que a gente tem de que a morte não é a palavra final. A morte, ela é o grande inimigo a ser vencido, mas em Cristo Jesus, Paulo vai trabalhar que esse inimigo já foi vencido, mesmo que ele ainda esteja em atuação. Então, diante da morte, nós temos a esperança fincada em Jesus. E aí ele vai dizer, quando ele chega lá no verso 11, que essa é uma tarefa contínua, porque como a gente espera em Jesus e a nossa esperança está nele, muitas serão as coisas que ainda lutam contra. 2001 está aí para mostrar, 2020 e 2021 está aqui para mostrar, e tantas outras histórias minhas e suas. Mas aí ele diz assim, ó, construam muros de esperança, para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem. Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm um olhar correto sobre a esperança. Continue a construir muros de esperança e tragam todos para dentro desse muro. Incluam quantos forem possíveis. Lembra, a igreja ela espalha o amor, ela inclui pessoas, ela tem Jesus como seu estilo de vida e ela constrói muros de esperança, ela alimenta a esperança, ela continua constantemente alimentando a possibilidade da esperança para trazer quantos mais forem possíveis, para que ninguém fique de fora. E ele fala assim, vocês estão fazendo isso, vocês devem continuar fazendo isso. E aí ele chega no texto que eu li para vocês, eu tentei correr para chegar aqui o mais rápido possível, pensando aí no nosso toque de recolher. Eu queria convidar você, independente da situação que você está vivendo, independente dos sofrimentos presentes, independente das dúvidas em relação a quem vence no final, independente da sua leitura sobre a morte, independente da sua expectativa de vida, se você de alguma forma decidiu e tem entendido a importância de seguir a Jesus, eu quero te convidar a ter esse olhar da necessidade de alimentar a esperança. E Paulo vai dizer 3 coisas quando ele termina essa sequência. Olha, não quero que vocês sejam ignorantes, a morte não é uma palavra, a esperança sempre vence. A esperança não é a última que morre para Paulo, a esperança é a que sobrevive até o final.
sobrevive por causa de Jesus. E se sobrevive por causa de Jesus, a gente deve alimentar essa esperança, incluir quanto mais pessoas forem possíveis, e a gente deve permanecer fazendo isso com constante. Alimentar significa que a gente precisa fazer isso todos os dias, com regularidade. E a primeira coisa que ele diz quanto a isso é: alegrem-se sempre. Eu só alimento a esperança com uma vida baseada na alegria. Não há como eu me alimentar da esperança se eu não alimentar a alegria. Mas aí você vai dizer assim para mim: como alimentar a alegria em meio à tristeza? Simples para Paulo, para mim e para você nem tanto. Mas eu vou tentar te dar o segredo de Paulo. O segredo de Paulo é que para ele alegria não é o antônimo de tristeza. Em outro lugar, nos textos de Paulo, nas cartas que ele envia, ele diz assim: eu sei estar contente, eu sei estar alegre em todas as coisas, porque eu aprendi a viver com escassez e aprendi a viver com fartura. E aí, aquele verso famoso que você já deve ter lido em algum carro, ou em alguma mensagem de alguém. E Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria para Paulo, ela não está condicionada a um sentimento de acordo com o humor do dia. Não está condicionada ao humor do dia. Eu não estou alegre porque as coisas dão certo. Eu não estou alegre porque tudo vai bem. Paulo diz assim: eu sei estar contente quando as coisas vão mal e quando as coisas vão bem, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele finca a sua alegria no cômputo geral da sua vida. Paulo, ele olha para toda a sua história, a experiência da vida, do nascimento, tudo que ele passou de bom e de ruim. Ele nunca, Paulo ele trabalha para que a gente tenha na nossa mente que a alegria não pode ser fruto do momento, mas ela é fruto do cômputo geral. E a ciência prova que isso é uma realidade. Eu não sei se você sabe disso. Mulher que enfrentou o parto normal na sua alta intensidade, parece que é a que sente a maior dor que um ser humano poderia sentir, e vocês mulheres costumam dizer que nós homens não aguentaríamos essa dor. Certo? Não, né? Aliás, eu vi um meme essa semana que eu achei ótimo. Não sei por que mede febre de homem em supermercado. Que homem que sai na rua com febre? A gente, com uma febre, a gente capota. Mas dizem também, eu também nunca tive essa dor, que a dor de rim é tão forte quanto a dor de parto. Que as mulheres não fiquem bravas agora. Mas dizem que é feroz. Diante dessas dores eventuais, a mulher, não vou falar da dor do rim, vamos falar da mulher, que é a maior dor. A lembrança que as mulheres têm do parto é sim, doeu. Foi difícil. Eu lembro de algumas coisas, de alguns momentos muito tensos. Mas a lembrança, a prioritária lembrança, é a lembrança do cômputo geral. Qual é a lembrança do cômputo geral? Eu vi meu filho chorar. Eu peguei ele no colo. Foi o momento mais feliz da minha vida. O momento de maior dor se torna para a mulher o momento da sua maior felicidade. Por quê? Porque a ciência, o corpo humano trabalha não na experiência eventual, mas no todo. Quem já sofreu acidentes gravíssimos não se lembra do acidente gravíssimo. Não consegue ter memória de tudo o que aconteceu.
Paulo está dizendo assim, baseie a sua vida na alegria. Essa é uma possibilidade que está dentro da gente. Resta saber se a gente tem disposição para, diante dos momentos mais difíceis, conseguir encontrar maneiras de estar contente e não abaixar a cabeça. Isso alimenta a esperança. Pessoas assim são mais resilientes, pessoas assim suportam mais a dor, pessoas assim enfrentam de tal forma que elas caminham, mesmo diante dos dias difíceis. Mas veja a sequência que Paulo constrói. Alegrem-se sempre e orem sem cessar. Porque ele bota em segundo lugar, ele bota no meio do processo dele a oração, levar tudo a Deus sem cessar. Porque ele sabe que somos humanos e que por vezes essa conta da alegria não vai fechar. E aí ele diz assim, leve tudo a Deus em oração. Porque diante de Deus não há como, se Deus é Deus, não há como eu esconder o meu sentimento. Eu posso, diante das pessoas, virar e falar, não, está tudo muito complicado, mas eu estou contente, eu estou feliz. E a gente se faz forte. E esse exercício é um exercício importante para a gente não se entregar, a gente encontrar alegria, mesmo no meio da tristeza. Só que quando eu vou a Deus em oração, Deus conhece o meu coração. E diante dele eu posso derramar as minhas lágrimas. Só que se eu for incessantemente a Ele em oração, eu tenho a possibilidade de ser cuidado por Ele. Eu conheço a pessoa que a Paula citou aqui, que teve um problema profissional no momento da montagem de uma estrutura de audiovisual. Mas é muito próprio da gente, por vezes, esquecer de estar sempre nesse contato da oração. A oração não é só pedir coisas. A oração não é só chorar. A oração também não é só agradecer. A oração é um diálogo constante que eu estabeleço com Deus e eu estou sempre diante de Deus levando tudo o que está acontecendo, de bom ou de ruim. Ela não depende de um joelho dobrado, ainda que seja uma posição que demonstra muita coisa que você possa fazer num ambiente como esse ou na sua casa. Ela não depende daquele tempo em que você tira, agora eu vou tirar 15 minutos para orar. Ainda que seja muito importante que você inclua no seu dia tempo de oração. Mas a oração, ela é aquele momento que você entra no carro, é aquele momento que você está fazendo qualquer coisa e você dirige o seu pensamento, aquele que anda ao seu lado e anda com você, e você apresenta o seu sentimento naquele momento, e você se abre com alguém naquele momento, e você solta tudo que está dentro de você, porque isso alimenta a esperança. Não quer dizer que Deus vai resolver tudo na hora em que você quer, ou do jeito que você quer, mas é uma certeza absoluta, tem alguém chorando com você, tem alguém colocando a mão no seu ombro, tem alguém amando você, tem alguém junto com você, você nunca está sozinho quando você leva tudo a Deus em oração. E aí ele diz assim, alegrem-se sempre. Eu sei estar contente quando tudo está mal, quando tudo está bem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo sabe o que é alegria em todas as circunstâncias. Paulo ele diz assim, então, além disso, para alimentar a esperança, nós temos que ser pessoas que levam tudo a Deus em oração, porque nesse processo eu nunca estou sozinho. E aí ele termina, e sejam gratos sobre todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Eu alimento a esperança com uma atitude de gratidão. É um exercício muito interessante e que você pode fazer. É um exercício espiritual, uma disciplina. Tente passar 24 horas do seu dia sem uma única reclamação. A menor que seja. Nem que você prendeu o dedo na porta do carro. Você poder dizer assim, graças a Deus que não foi a mão da minha esposa ou do meu filho. Desenvolver a atitude de gratidão diante das circunstâncias,
ela é tão importante quanto a da alegria, porque no fim é isso que esse conjunto de coisas alimenta a esperança. Eu me mantenho contente, eu levo tudo a Deus em oração e eu vou achar uma maneira de ser grato mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Eu vou encontrar a razão pela qual isso que está acontecendo pode de alguma forma ser um motivo de agradecimento. E óbvio que se eu for para a sua situação particular, talvez você esteja vivendo algo que você diga assim: eu não sei o que eu tenho para agradecer nisso, Júnior. Aí eu te peço para você voltar no ponto 2. Leve tudo a Deus em oração. Eu queria concluir essa série com vocês com esse novo olhar. A gente tentou, ao longo desse período aqui, falar sobre aspectos importantes para a gente olhar sobre o que é ser igreja. Amor, incluir pessoas, estilo de vida e hoje esperança. Eu queria falar com muito cuidado desse novo olhar, porque talvez diferente dos outros 3, se você acompanhou, aqui talvez não seja o fato de trocar um pelo outro, mas talvez seja o fato de conjugar bem os dois. E se você cresceu num ambiente religioso, cristão, seja ele qual for, dependendo do ambiente religioso que você cresceu, nem que não seja o cristão, outros ambientes religiosos, outras confissões religiosas do mundo, das religiões mundiais, elas também fazem o mesmo apontamento. É um apontamento muito próprio no cristianismo e em outras religiões. A gente joga toda a conta na vida após a morte. Eu não tenho tempo de falar de todas, mas quem cresceu em ambientes cristãos, católicos ou protestantes, reformados, evangélicos, pentecostais, a gente desde criança aprende que no céu tudo vai se resolver. Que um dia a gente vai para o céu, e no céu não haverá mais dores nem lágrimas. A gente canta musiquinhas de criança, a gente cresce e diante da morte de alguém ou da perda de algo muito importante para a gente, ou das dores que se acumulam ao longo da vida, às vezes o nosso discurso é um discurso assim: aqui vai ser assim, mas no céu. Essa postura, por isso que eu estou falando com bastante cuidado, porque eu acho que esse apontamento, ele é um apontamento importante. É o apontamento de quem vence no final. Existe vida após a morte. E a vida após a morte para Cristo Jesus e em Cristo Jesus não é um monte de proposta. A proposta é ressurreição, que Paulo vai tratar no capítulo 4 dos versos que eu não li. Nós ressuscitaremos. Existe uma expectativa de que se Jesus venceu a morte, nós venceremos a morte. E isso de alguma forma liga a essa noção aqui. Só que essa noção aqui, ela traz um problema do ponto de vista cristão, principalmente nesses tempos em que nós estamos pensando viver, imaginando viver, e às vezes eu acho que estamos vivendo o fim dos tempos, porque está muito complicado. E a gente começa a assumir uma postura de quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, porque quanto pior ficar, mais rápido Jesus volta. Essa impressão, ela é contrária
a proposta de Paulo, porque Paulo ele fala assim: olha, a gente espera na ressurreição, novos céus e nova terra, a gente espera no amanhã, a gente espera que não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento. Só que Paulo, ao final dessa declaração, ele não diz assim: então, quanto pior, melhor. Vamos torcer para isso acabar rápido. Paulo ele diz assim: alegrem-se sempre, orem sem cessar e sejam gratos. Paulo, ele não faz assim: esqueça o mundo aqui da terra e só pense no céu. Ele fala assim: não, vivam a vida com alegria, vivam a vida confiando em Deus e vivam com gratidão. A gente só precisa conjugar bem as duas coisas. E conjugar bem as duas coisas é entender o que Paulo está fazendo. Porque para Paulo, na verdade para Paulo, esse no céu, esse amanhã já começou. Porque no dia em que Jesus venceu a morte, para esses autores, esses caras que estão construindo os primeiros passos do que a gente chama de igreja, eles estão dizendo assim: a nova criação chegou, o novo dia chegou, a gente já está vivendo a nova era, um novo tempo, a gente já está diante do reino dos céus. Então eu preciso viver aqui com a esperança do amanhã, mas eu preciso alimentar a esperança aqui, as duas coisas. Eu não posso só me alimentar da esperança do amanhã, porque no momento em que eu só foco no amanhã, eu me desconecto do hoje, do agora. E o texto diz assim: construa muros de esperança e inclua quantos mais forem possíveis, porque na postura de que quanto pior melhor, aí a gente quase que se fecha. Então é só para a gente. E os que estão lá, cheios de coisas erradas e problemas, os que não merecem, eles não podem. A gente quer que logo comece esse céu, porque aí a gente finalmente vai parar de sofrer. Só que Paulo fala assim: enquanto há vida, enquanto a gente está vivo, alegrem-se, orem e agradeçam e incluam quanto mais forem possíveis. Falem para as pessoas que estão aí vivendo os seus dilemas que a tristeza e a dor não têm a última palavra. A gente precisa Eu queria te convidar no final dessa série a entender que, como pessoas que decidem seguir a Jesus, a gente espalha o amor, a gente inclui outras pessoas, a gente tem Jesus como o nosso estilo de vida e a gente alimenta a esperança. E essa esperança não trabalha para o caos do mundo, quanto pior melhor. A gente trabalha como expressão do amor e da graça de Deus. A gente já é a presença visível e tangível do reino de Deus. Nós somos aqueles que carregamos a expectativa da nova vida no hoje. E sendo e vivendo assim, é muito mais possível que pessoas se aproximem desses muros de esperança, e no dia em que a esperança final raiar, a gente vai estar com muito mais gente conquistada pelo amor. Eu desafio a gente a ter esse olhar, um olhar no amanhã, mas um olhar no hoje. Não é quanto pior melhor, mas a gente já é a expressão do reino dos céus, mesmo diante da pandemia, mesmo diante de tempos difíceis. Que Deus nos abençoe. Respiro
de vida, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, com seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A gente vai orar agora. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, ajuda a gente a entender a cada dia, a ter esse olhar para aquilo que a gente é no mundo. Nova criação, o novo de Deus. A vida é a palavra final. O Senhor é a palavra final. Não há sofrimento capaz de medir forças com aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E a tua ressurreição, que é a nossa esperança futura, também é a nossa mensagem presente, porque em ti as coisas são novas todos os dias. E a gente foi chamado a ser céu na terra,
A gente foi chamado a ser cidadãos que andam junto contigo, e ajuda cada um de nós a ter esse olhar, não um olhar que deixa de se preocupar com as coisas e com as pessoas, um olhar que só olha para si mesmo, mas um olhar que continua sendo esperança para um mundo precisando da verdadeira esperança. Ajuda a gente a ser esse canal do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do novo teu, para as pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda a gente a renovar a nossa alegria em Ti. Ajuda a gente a confiar em Ti e ter a Ti como nosso amigo. E ajuda a gente a encontrar motivos de gratidão, mesmo diante dos dias mais difíceis. Dá esse novo olhar para a gente como comunidade. Dá esse novo olhar aqui para o Radiação. Ajuda a gente a entender o nosso papel no mundo. No nome por amor de Jesus. Amém. Eu queria fazer mais